seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse pequeno vídeo aqui é para dar um conselho à pessoa que me fez a pergunta e a todos os irmãos que se sintam incomodados com isso. Com todo respeito aos protestantes, não são todos, mas a pergunta é: como me livrar de um protestante chato? Um protestante que é chato de galocha, que o tempo todo fica querendo me converter, anunciando uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, que não é a doutrina dos apóstolos. Você vai pedir para ele ler a carta de São Paulo, melhor dizendo, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. E depois você pede para ele ler o versículo 7. No versículo 8 é dito assim: mas ainda que alguém, nós ou um anjo descido do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja maldito. Então você vai dizer para a pessoa: olha, eu tenho a doutrina de Cristo há 2000 anos na minha igreja, e infelizmente você tem apurrinhado constantemente para me anunciar um evangelho que é diferente do que Cristo e os seus apóstolos anunciaram. E por isso eu digo, mesmo que um anjo descesse do céu, ou até mesmo você, venha me anunciar um evangelho, uma doutrina distinta daquela que a Igreja Católica sempre anunciou há 2000 anos, eu sinto muito dizer, você para mim será um anátema, um maldito. E ele vai se assustar, mas você vai pedir para ele ler o versículo 7. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Você vai dizer: meu amigo, não existe dois evangelhos, apenas um evangelho. Mas existem pessoas como você que adora, que faz de tudo para semear outro evangelho, para semear a confusão. E é por isso que vocês vivem em confusão. É por isso que existem tantas igrejas no meio de vocês. Porque vocês estão para anunciar confusão. Outro evangelho diferente do que Cristo e a sua igreja sempre anunciou. E eu repito, você pede para ele ler o versículo 9. Repito aqui o que acabastes de ouvir. Ou repito aqui, como está no versículo, repito aqui o que acabamos de te dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado, ou seja ele maldito. E ele vai ficar um pouco chateado com você. Mas se ele te apurrinha o dia todo, querendo te converter, querendo te levar para essas seitas, você precisa também ser duro e se impor. Assim como São João nos ensina na sua segunda carta, no versículo 8. Ele vai dizer: acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo, todo aquele que caminha sem rumo, fica de igreja em igrejas aí protestante, vagando para lá e para cá, e ainda querendo levar os católicos para lá. Veja o que São João vai dizer. E não permanece na doutrina de Cristo, ou seja, na doutrina dos apóstolos, na doutrina da Igreja Católica. Na doutrina de Cristo não tem Deus. E ele vai dizer: quem permanece na doutrina de Cristo, ou seja, os católicos, este possui o Pai e o Filho. E ele diz: se alguém vier, se esse protestante vem, se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, a doutrina ortodoxa, a doutrina católica de 2000 anos, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis pelo caminho, porque quem o saúda toma parte em suas obras mais. E aí você acaba com essa questão de ficar sendo apurrinhado todos os dias, toda hora, todo instante, por um protestante que vem anunciar um evangelho diferente do que Cristo anunciou, do que a igreja anunciou, e ainda quer te tirar da igreja. Diga para ele: não existe dois evangelhos. Existe apenas pessoas que querem confundir ou causar divisão, pregando um outro evangelho. E infelizmente, essa pessoa
Cristo, por meio dos seus apóstolos, diz que a gente tem que considerá-lo maldito. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É duro, mas às vezes a gente precisa ser duro para se impor e dar as razões pela qual nós cremos, como disse o primeiro Papa, São Pedro.